Bom dia a todos! Eu me chamo Victor e junto com a Ana Carolina, a Luísa, a Camille e a Milena Maduro, iremos apresentar nosso trabalho sobre o macartismo no Incrível Hulk. Os tópicos abordados nesse trabalho serão o que é o macartismo, quem é o Incrível Hulk, o multilateralismo segundo a viagem de Hulk, a Guerra Fria e as corridas armamentistas, o espaço da mulher nas HQs com a mulher Hulk e o espaço do grupo LGBTQIA+, com o Hulkling. Bom, o macartismo foi um movimento político que aconteceu durante a Guerra Fria. O intuito desse movimento era tentar combater o comunismo no país nos anos de 1950, mesmo que isso violasse o direito civil à opinião política. Esse nome vem do senador republicano norte-americano Joseph McCarthy. Durante a Guerra Fria, ocorreu uma perseguição política muito grande nos Estados Unidos em relação a supostos colaboradores soviéticos que viviam no país, ou seja, cidadãos americanos que colaboravam com a União Soviética. McCarthy cometeu vários abusos, tais como ele autorizou quebra de sigilos, violou fundamentos legais e também pressionou interrogatórios. Esse fenômeno foi caracterizado pela intensa repressão e perseguição política, como já falado, baseada em métodos de censura e difamação pela prática de acusações de traição ou subversão publicadas sem nenhum tipo de evidência, mas com grande impacto negativo na vida dos denunciados. Esse medo enorme do comunismo e da espionagem soviética levou milhares de americanos a serem acusados de comunistas ou simpatizantes, entre os anos de 1940 até o fim dos anos 1950. Os principais acusados pertenciam ao serviço público, à indústria do espetáculo e cinematográfica, incluindo atores, diretores, roteiristas e músicos, e outros também como cientistas, educadores e sindicalistas. O Gigante Esmeralda, como também era chamado o personagem, fez sua estreia em maio de 1962, na revista O Incrível Hulk número 1. Nessa edição, sua origem é associada à construção da bomba gama, um artefato tão poderoso quanto as bombas atômicas da realidade, feita pelo físico nuclear Bruce Banner. Na história, a bomba está prestes a ser detonada, quando o cientista avista um jovem que invadiu o campo de testes minutos antes da explosão. Banner, então, pede para seu assistente interromper a contagem regressiva e vai proteger o rapaz invasor. Contudo, o auxiliar de Banner era, na verdade, um espião comunista interessado em roubar os projetos da bomba e não interrompe a contagem para a detonação. O cientista consegue alcançar o jovem a tempo de jogá-lo numa trincheira de proteção, mas ele próprio acaba por ser atingido pela explosão nuclear. Na sequência dos quadrinhos é mostrado o impacto que o cientista recebeu pela bomba. O trabalho dos quadrinistas foi mostrado a partir do primeiro quadro, que, graças à onomatopeia do grito de Banner no momento em que é atingido, traduziu a dor que o personagem está sentindo. Em seguida, nos dois quadros seguintes, o leitor é confrontado com as imagens do que seriam os segundos de agonia do cientista ao ser banhado pela radiação da bomba gama. No último quadro, Jack Kirby expõe na face de Bruce Banner todo o horror que o personagem está passando naquele momento. Era o pavor dos olhos arregalados e do grito interminável, numa mistura de medo com impotência, dada a impossibilidade de ajudá-lo naquele instante. Mas, ao contrário do que se supunha, Bruce Banner não morreu em função da detonação. Horas mais tarde, quando já estava sozinho com Rick Jones, o nome do rapaz que ele salvou, o cientista começa a sofrer uma transformação em seu corpo. Logo, o franzino Bruce Banner se torna uma criatura muito mais alta e mais forte, com a cor da pele acinzentada. Dessa maneira, nascia um ser com uma personalidade completamente oposta ao do cientista. Hulk é bruto, com a inteligência inferior ao de seu alter ego, a quem odeia mesmo sendo a mesma pessoa. O criador do personagem, Stan Lee, diz que se baseou em dois clássicos da literatura para compor o personagem, O Médico e o Monstro, no que diz respeito à dupla personalidade, já que, assim como na história original, a identidade mudava constantemente, a de um homem da ciência para uma criatura monstruosa, e o livro Frankenstein, no que tange a perseguição pela aparência monstruosa. Na primeira transformação de Banner em Hulk, notemos que ele mostra certa perturbação, ao ter pequenos flashes de momentos do acidente. Mas logo, quando recorda quem ele é de fato, se porta como uma criatura agressiva, que não se importa com ninguém ao seu redor. Hulk seria uma metáfora do futuro da humanidade, daquilo que todos os homens poderiam se transformar pelo efeito da tecnologia da guerra. Deste modo, é evidente
que tínhamos uma crítica à manipulação desses raios / energias poderosas. Nesse primeiro quadrinho, vemos o garoto morto entre Sabra e Hulk, o que sugere que inocentes estariam no meio dos interesses entre israelenses e americanos. Mais uma vez, Bill Mantlo transmite uma mensagem clara contra a guerra. Desta vez, no Oriente Médio, o leitor é levado para um conflito que já arrastava por décadas e que continua não resolvido. A utilização de um personagem como o Hulk, relacionado à destruição e conflito com as autoridades, é muito significativa. A partir do momento que ele é transposto para outro cenário, os conflitos entre árabes e judeus são transformados em confrontos tolos pelo mesmo pedaço de terra. A produção dessa narrativa reforça o posicionamento ideológico de Mantlo frente às revistas. A ideia de um ser de aparência monstruosa, chorando e criticando a violência daquela região, associa a narrativa aos movimentos pela paz. Sabra discursa para Hulk acusando-o de cumplicidade com a explosão e o consequente assassino do menino árabe. Eis que o Hulk se revolta e, num raro momento de lucidez, com os olhos lacrimejando, diz: "O garoto morreu porque o povo dele e o seu querem a mesma terra. O garoto morreu porque você não quer compartilhar. O garoto morreu porque 2 livros velhos que dizem que o povo dele e o seu devem lutar e morrer por terra. Agora o garoto está morto, mas o garoto mesmo sequer lê os livros." Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre o primeiro filme do Incrível Hulk com a corrida armamentista. A corrida armamentista ela foi um conflito político e ideológico que resultou no incentivo de pesquisas, de desenvolvimento de armas e no aperfeiçoamento das táticas militares. O objetivo dessa corrida foi a demonstração do poder bélico, ou seja, o poder de guerra, e da superioridade dos demais países. A Marvel Comics, no início da década de 1960, ela abordava muito as ansiedades provocadas por essa era atômica. As suas histórias traziam a superação das consequências destrutivas das próprias ações da humanidade ao lidar com essas forças desconhecidas e além de seu controle. Na maioria das vezes, esses medos estavam relacionados à corrida armamentista entre os estadunidenses e os soviéticos. Um bom exemplo desse assunto foi exatamente o Incrível Hulk, escrito por Stan Lee e desenhado pelo Jack Kirby, que exemplificava bem os efeitos desconhecidos que o uso da radioatividade poderia causar na população. O Gigante Esmeralda, que como também é chamado o Hulk, ele fez sua estreia em maio de 1962 na revista The Incredible Hulk, número 1. Nessa edição, sua origem é associada à construção da bomba gama, que era um artefato tão poderoso quanto as bombas atômicas reais, feita pelo físico nuclear Bruce Banner. Fatos que realmente correspondem à relação entre esse filme e os fatos da época são, por exemplo, os testes com artefato nuclear que se desenvolveram no deserto, assim como os testes realizados pelo governo estadunidense, o seu personagem principal ser um físico nuclear, a presença constante do exército americano nas histórias, tendo em seu principal responsável o general Thunderbolt Ross, muitas vezes apontado como vilão das histórias por perseguir o personagem principal com a intenção de destruí-lo. Também temos a causa de a detonação ter sido provocada por um espião comunista. Nota-se que o país de origem do vilão não é mencionado na história. O que é exposto é o regime político que ele serve, no caso, o comunismo. O que chama a atenção nas histórias do Hulk é a sua permanente relação de antagonismo com as autoridades, embora ele deseje apenas ficar sozinho e longe da civilização. Hulk vagueia pelo deserto de modo a ficar à parte da sociedade, pois ele representaria uma metáfora das preocupações da Guerra Fria, caso os caminhos escolhidos levassem a um desfecho trágico. Outro aspecto é como a sociedade pode falhar e se tornar intolerante com forças que fogem ao seu controle. Nesse sentido, os autores do Hulk trataram de modo como essa sociedade lida com o anormal, ou seja, o caso de um monstro que precisa ser destruído pelo fato de ser diferente daquela população que o gerou. Durante a década de 60 e 70, aconteceu a chamada Era de Bronze dos quadrinhos, onde Stan Lee inseriu novos segmentos da sociedade,
tratando do preconceito racial e fazendo a inserção de mulheres e indígenas nos comics, dando assim mais espaço para personagens que pudessem agradar mais as minorias. Com a forte influência dos movimentos feministas da época, a Marvel teve a ideia de criar versões femininas de heróis clássicos, algo que fosse símbolo. Assim, a editora criou personagens como a Miss Marvel, inspiração do Capitão Marvel, a Mulher-Aranha, do Homem-Aranha, e a Mulher Hulk, a She-Hulk, do Hulk. Essas personagens são emblemáticas no papel da mulher na sociedade estadunidense no final da década de 1970. E embora tivessem codinomes e uniformes associados às figuras masculinas, elas tinham características positivas. Também representavam a mulher independente, solteira e exerciam profissões liberais estáveis dentro da sociedade, como jornalista, secretária e advogada. De acordo com Hobsbawm, as mulheres foram cruciais na Revolução Cultural nas décadas de 1960 e 1970, que trouxeram mudanças no núcleo da família tradicional, nas atividades domésticas e também a afirmação de que questões privadas também eram políticas. A representatividade em publicações mainstream ganhou um grande obstáculo na década de 1950, com a criação do Código dos Quadrinhos, uma série de regras estabelecidas com base no fraudulento estudo do psicólogo Frederick Harton, que alertava para os perigos de temas abordados nas revistas. O resultado foi a proibição de monstros sobrenaturais, violência e homossexualidade nas histórias. Com o passar dos anos, o código foi perdendo a força, o que possibilitou o retorno da diversidade aos quadrinhos em geral. Foi apenas nessa década de 1990 que gays e lésbicas ganharam um espaço maior nas revistas de super-heróis. Inclusive, foram representados com demonstração de afeto explícito, ao invés de apenas insinuar ou desenhá-las escondidas entre as sombras. Caso esse dos personagens adolescentes namorados Hulk, Ling e Wiccan. Bom, esse foi o nosso trabalho. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre o macartismo através das histórias do Hulk e que esse trabalho tenha acrescentado em algo na sua vida. Esse trabalho foi feito pela Ana Carolina, pela Camille, Luísa, Milena Maduro e Victor. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia.